Fala pessoal, seja muito bem-vindo a uma explicação do projeto Descomplicando o Raciocínio Clínico para um caso clínico com hipótese de uma hernia de disco. Eu sou o professor Rodrigo Ângelos, desenvolvedor do método, e a gente vai falar sobre isso agora. Mas antes disso, se porventura você ainda não me acompanha nas redes sociais, segue lá no Instagram e no YouTube, os dois canais onde eu entrego conhecimento exclusivo e de qualidade sobre a hérnia de disco. Bom, olha esse caso aqui dessa paciente que chegou para mim relatando a área de dormência na região do antebraço. E a gente precisa sempre excluir ou construir um diagnóstico que diferencie se essa área de dormência no antebraço tem relação com uma compressão da raiz ou de um nervo, né, de um trajeto de um nervo topográfico, é o que nós chamamos de uma compressão neural periférica. Mas antes a gente precisa entender, lembrar que essa área aqui é uma área de dermátomo, principalmente de C6. E que quem dá a sensibilidade dessa área aqui é um nervo que nós chamamos de nervo cutâneo lateral do antebraço, que é proveniente das raízes de C5, C6, C7, parte terminal do grande nervo músculo cutâneo. Nesses casos onde a paciente refere dormência, onde eu não tenho dor associado, por exemplo, eu tenho que desconstruir ou construir um diagnóstico de exclusão para as radiculopatias cervicais. Aí eu tenho que usar um cluster de testes clínicos que excluem ou confirmem as radiculopatias. Nesse caso aqui, esse cluster deu negativo. Então eu descarto a possibilidade de ser uma radiculopatia cervical e fico com a hipótese de ser uma compressão neural periférica. E olha que interessante esse caso aqui. Essa paciente, ela começou com essa dormência nessa área depois que ela fez uma cirurgia na mama. Ela fez uma redução de mama com uma lipoaspiração axilar. E olha como eu falei para vocês anteriormente, o nervo que inerva essa face aqui do ponto de vista sensitivo e cutâneo é o nervo músculo cutâneo. E olha aqui, nessa vista anterior do complexo do ombro, como o nervo músculo cutâneo, ele perfura um músculo que nós chamamos de músculo coracobraquial, que sai lá do processo coracoide e se insere na diáfise distal do húmero. E é muito comum nós observarmos mulheres que pós cirurgias de mama, elas fazem uma protrusão de ombro com uma retração e uma tensão de úmero para proteger a mama ou até mesmo tirar a tensão de processos cicatriciais, né? Gerar esse mais conforto, esse maior conforto para essa região que está com dor, está num processo de cicatrização. E o que essa paciente possivelmente ela fez? Um excesso de tensão do córaco braquial que comprimiu o nervo músculo cutâneo e que gerou essa clínica aqui de alteração de hipoestesia por uma compressão neural periférica. E lembrando, eu descartei radiculopatia, uma compressão por hernia de disco na coluna cervical e fico com essa alteração aqui. E olha que interessante a evolução dessa paciente em 3 consultas ao longo de 3 meses. Olha como diminuiu a área de alteração de sensibilidade dela, da primeira consulta para a terceira. Essa área de alteração de sensibilidade a gente constrói através do exame neurológico, onde a gente avalia utilizando um pincel, o toque superficial na pele ou até mesmo o pique-toque com uma agulhinha. E vai delimitando a área onde o paciente percebe que diminui a sensibilidade. Veja como é interessante esse tipo de tratamento e como ainda mais interessante você ter a habilidade de construir um diagnóstico assertivo e diferenciar uma radiculopatia cervical de uma compressão neural periférica. Foi um prazer falar com vocês mais uma vez sobre assuntos pertinentes à hernia de disco. E se você ainda não nos acompanha no canal do Instagram ou do YouTube, segue lá, porque lá a gente está sempre entregando conteúdo de alta qualidade relativo às hérnias de disco. Até o próximo vídeo.